importante era que as pessoas mais pobres elas também almejavam conquistar melhores condições de vida e de se purificar dos seus pecados. Então, além disso, a Igreja Católica ela prometeu perdão dos pecados e vida eterna após a morte para os que fossem para a cruzada. Então, imagine quantas pessoas iriam ou pretendiam ir e foram para as cruzadas para obter perdão pelos seus pecados. Uma das cruzadas que mais chamou a atenção foi a Cruzada das Crianças, né? Depois que veio a notícia de Constantinopla que havia sido saqueada pelos cruzados, que os que iam para cruzadas eram chamados de cruzados. Então os cristãos passaram a dizer que eles não confiavam mais nos adultos, porque somente as crianças eram consideradas puras e inocentes. Imaginem o que foi que fizeram. Então pronto, se as crianças são puras e inocentes, elas serão mandadas para a conquista da Terra Santa. Então houve também uma cruzada só de crianças, meninos alemães, né? Foram meninos alemães que reuniu jovens camponeses. Em torno de 50 mil crianças, elas foram colocadas em um navio com destino a Jerusalém. Aí vocês acham que essas crianças elas conquistariam a terra por serem inocentes, não pensar em saquear e tudo? Muito pelo contrário. Conforme os estudiosos, a maioria das crianças elas morreram antes mesmo de chegarem a Jerusalém, porque umas morreram de fome, outras de frio durante a viagem, outras se desligaram do grupo e outras foram capturadas e vendidas para serem escravas. Então podemos ver nessa imagem o relato que eu passei para vocês sobre a Cruzada das Crianças. Neste momento aí estão as 50 mil crianças que irão em busca da Terra Santa. Então, as cruzadas foi um fracasso e aí resultou numa crise que afetou profundamente as relações dos senhores feudais e o poder dos seus senhores. Apesar de muitas tentativas, a cidade de Jerusalém continuou sob o domínio dos islamitas. Ao mesmo tempo, a igreja sofria com os movimentos de contestação popular, as disputas do poder entre o clero e os reis, E aí começa uma crise no campo e fome, porque começa a ter a intensificação da agricultura, que acaba gerando desgastes das terras. Muitas delas foram abandonadas, pois se tornaram impróprias e improdutivas. E também houve alterações climáticas que provocaram destruição de milhares de colheita. Então isso resultaria em fome. Então era de um lado os camponeses, preocupados com eles estavam preocupados com a pobreza rural, buscavam melhores condições de vida, se mudavam de cidades para ver se eles conseguiam sobreviver. Só que neste mesmo tempo faltava moradia, faltava alimento, faltava trabalhos para eles. E aí começou-se a ter miséria e o aumento de doenças. Daí, além desses problemas que eles já passavam, surgiu uma doença chamada a peste negra. A partir de 1348, a peste ela se disseminou por toda a Europa. Segundo alguns pesquisadores, eles relatam que a peste negra ela foi mais letal que uma guerra, ou seja, dizimou essa epidemia causou a morte de mais de 25 milhões de pessoas em apenas 5 anos. Então, a peste negra era transmitida pela pulga hospedeira do rato ou pela tosse de um ser humano da forma pneumônica, não é isso? Nas áreas urbanas tinha um acúmulo de lixo, aglomeração de pessoas. Isso facilitava muito a transmissão das doenças nas duas formas, tanto
pela pulga como pela tosse, né? Pela tosse das pessoas. Em algumas cidades foi instituída a quarentena, ou seja, fazer isolamentos nos quarteirões, nos bairros contaminados. E, no entanto, isso não resolvia muito o problema, uma vez que os ratos iam e vinham pela cidade. Isso não deixa a gente de lembrar sobre o que estamos vivendo no mundo atual, né? As pessoas foram convocadas a ficarem em casa devido a uma epidemia de uma gripe, né? Que ela se agrava e simplesmente aí vocês param para perceber, quando eu passei a atividade para vocês, se houve na história da humanidade alguma doença que causasse alguma pandemia que causasse para que as pessoas ficassem em quarentena, né? Então já sabemos que a peste negra foi uma das doenças, né, das pandemias ou epidemias que causou a morte de muitas pessoas. Naquela época, as autoridades e a medicina, então, gente, voltando um pouquinho, hashtag fica em casa, né? Então, naquela época, as autoridades e a medicina, elas não associavam a doença aos ratos. Em muitas regiões da Europa, as atitudes e as ações diante das mortes da própria doença variavam muito, refletindo nas mudanças sociais e na mentalidade da população. Ou seja, cada um dizia que era uma coisa. Então, naquela época, muitos burgueses e ricos, né, eles se isolavam, saíam das grandes cidades, se isolavam no campo. Outros aproveitavam a crise social ocorrida pela peste para criticar a igreja, as autoridades, enfim. Em muitas cidades, bairros judeus, eles foram queimados. As pessoas suspeitavam de bruxaria, magia, que elas estavam sendo perseguidas e mortas. Para outras pessoas, eles diziam que a peste negra era um castigo de Deus diante dos pecados cometidos pelas pessoas. E para aplacar a ira, né, divina, a igreja organizava procissões que ocorriam nas cidades. Algumas dessas procissões contavam com a presença de monges flagelantes que se chicoteavam na expectativa de que com esse sacrifício, eles conseguissem acabar com a peste negra. Sendo assim, a peste negra atingiu todos os nobres, religiosos, burgueses, camponeses, trouxe consequência social no final da Idade Média, né? O medo, a incerteza em relação com o futuro fizeram com que os valores como a caridade, a solidariedade, a compaixão, eles fossem substituídos por egoísmo e temor. A própria ideia do poder infinito de Deus, que tanto caracterizava a sociedade medieval, começou a ser questionada naquela época.